Pediatra Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do Check-up no rádio, com temas voltados ao envelhecimento. Aproveitar que a gente está aí às vésperas do Carnaval aqui de Caicó, né? Qual a importância do idoso ele se inserir também na diversão, no lazer, no Carnaval? Faz bem à saúde? Sem dúvida, Marcos, é inclusivo, né? É socialmente benéfico, é saudável. A gente que prega muito essa questão da interação, a gente agora está no caminho inverso, teve o isolamento social, que talvez tenha sido o pior das sequelas da Covid, e agora a gente prega o contrário. O idoso ele tem que se socializar, ele tem que voltar a participar dos grupos, ele tem que voltar a participar dos tratamentos, aqueles que abandonaram tratamentos de hemodiálise, de tratamento para câncer, investigação, acompanhamento de doenças crônicas. Eles têm que voltarem, a frequentar atividades em grupo, têm que voltarem a visitar parentes, voltarem a visitar amigos. Então, a socialização é um dos pilares do envelhecimento saudável, do envelhecimento bem sucedido. E o Carnaval é uma festa, uma comemoração que assim, a gente tem em mente sempre para jovem, né? Com muita energia, com muito som, com muita zoada, com muita diversão, muita bebida. Mas os idosos eles precisam também serem inseridos. Isso parte também não só de esperar políticas, blocos, e não só de esperar eventos relacionados aos idosos, mas eles podem sim, de iniciativa própria, buscarem se socializar, se inserir, a palavra certa foi essa que você falou, não só indo para a festa, mas cuidando daquele filho que veio para a festa, cuidando daquele neto, fazendo a comida, tentando ver a passagem dos blocos. Alguns são mais restritos, nunca gostaram de carnaval, então eles podem se inserir naquela questão que eles sempre gostaram de fazer um retiro espiritual, de fazer alguma coisa religiosa, assistir os blocos na TV, ouvir a Rádio Rural, né, a transmissão do carnaval. Mas é fundamental que eles tenham inserção, tenham inclusão. E se resolverem participar, lembrar sempre daquelas recomendações que a gente faz quando idosos vão para festas e vão precisar modificar a sua rotina. Ter muito cuidado para o ambiente onde ele vai andar, para não sofrer quedas. Não adianta achar que eu sou um idoso, mas eu tenho muita saúde. Mas o osso é de um idoso, então o risco de fraturar é maior, o risco de cair é maior, de tropeçar, de escorregar. Ter muito cuidado nessa questão por onde vai andar, o calçado que vai andar, o horário que vai andar, se é iluminado, se não andar sempre com a hidratação, uma garrafinha, ou então estar próximo de alguém que venda água. Então é importante nesse sentido. Manter os horários das medicações sempre, regularmente, rigorosamente. Se naquele período que vai estar fora de casa, andar com o seu remédio na bolsa, não esquecer de levar, evitar excessos, mudanças repentinas na alimentação, para que não tenha intoxicação alimentar, para que ele não possa ficar desnutrido, ou mesmo se esbanjar de comida que não pode estar se alimentando. Procurar manter horários de sono que sempre foram naturais. Então, assim, são cuidados que os idosos devem ter em todas as ocasiões que eles saem da rotina. Andar com seus remédios, se alimentar bem, a hidratação, ter muito cuidado, e fundamentalmente cuidado com as quedas. Haja vista que o carnaval, a circulação de pessoas é muito grande, as ruas por onde as pessoas circulam não é uma rua adaptada para idosos, até porque é a rua não é um piso universal para carros, para outras pessoas que não têm necessidades especiais andar. Então, planejar bem por onde vai, o horário que vai e tudo que vai levar. Tem que ter alguns cuidados, por exemplo, com o idoso, ele tem que ter mais cuidado, mais atenção a participar de eventos com muita gente, como o carnaval? Sim, haja vista que é uma população mais vulnerável, né, mais especial.
tem que estar atento à necessidade de sair, precisar sair, de passar mal, de ter cuidado para não ser envolvido e não ter recurso, eu diria até pessoal. Isso aí é mais uma coisa, talvez, operacional de quem cuida da logística do carnaval. Mas as famílias, o próprio idoso, ele tem que estar atento a não ficar no meio com dificuldade para estacionar, tem que ter um canto especial, aquelas pessoas que têm o adesivo. Então, eu acho que evitar a aglomeração e colocar aquele idoso, por mais que você queira inseri-lo, você deve pesar o benefício, deve pesar o risco para que ele possa não se colocar em risco. Aqui no nosso WhatsApp, doutor Belísio, meu pai está com cirrose e está apresentando flashes de confusão, né? O que fazer? Tem alguma ligação com a cirrose, esses flashes de confusão? A cirrose hepática, ela é eu diria que é uma destruição, uma fibrose do fígado. E o fígado, ele é conhecidamente no meio da saúde como general, né? Ele é o órgão que metaboliza a maioria das nossas reações, a maioria das nossas... O sangue, ele é absorvido. Aliás, o sangue vem do intestino, a gente se alimenta e esse intestino leva o sangue para o fígado metabolizar os nutrientes, medicamentos, todas as substâncias que podem ser úteis ao organismo. E quando o fígado não está funcionando bem, ele perde essa função, essa capacidade. Logicamente, algumas substâncias tóxicas vão se acumulando no organismo, inclusive no cérebro. Então, a encefalopatia hepática, que é o nome correto dessa alteração cerebral, ela pode acontecer em alguns estágios mais avançados da cirrose. Principalmente quando o paciente está doente, é cirrótico e ele tem uma doença aguda. Então, confusão mental por causa de cirrose pode ser por encefalopatia, pode ser porque o fígado não está metabolizando bem algumas substâncias, essa substância impregna no cérebro e ele entra em confusão mental. Pode ser porque esse paciente está com infecção, eles tendem a acumular líquido na barriga, né? Assim vamos dizer, a famosa ascite, fica com aquela barriga cheia d'água, e ali pode se proliferar bactéria. Então pode ser que a gente chama de peritonite bacteriana espontânea, uma confusão mental por uma infecção, não só ali naquele líquido, mas na urina, uma confusão mental porque ele está tomando algum medicamento que faz alguma alteração, ele é muito mais vulnerável, tanto que quem tem cirrose tem geralmente insuficiência hepática. A gente tem que, quando vai prescrever qualquer medicamento, tem que ajustar a dose geralmente para aquele paciente. Então, tem que se pesquisar. Foi agora, foi de uma hora para outra que ele entrou em delírio, em confusão mental. Se foi recente ou se ele está perdendo está tendo esses lapsos de confusão mental, precisa se investigar se realmente da cirrose, uma encefalopatia, ou se tem algum outro quadro que o paciente cirrótico é um paciente muito vulnerável a outras doenças e não está sendo acometido. O paciente cirrótico, a gente considera não só o cirrótico, mas aquele paciente de alta dependência, quando ele vai evoluindo, a gente tem idosos com cirrose, mas é uma doença que tem uma mortalidade tão alta que a gente praticamente tem poucos idosos com cirrose. O risco... Você ia falar? Não, pode ficar à vontade. O risco dessa cirrose aumenta muito com a aposentadoria, principalmente sexo masculino. Eles se aposentam, ali dá aquele ano de descanso, mas logo em seguida eles ficam no ócio, não planejaram a aposentadoria, não planejaram o envelhecimento saudável, tendem a entrar no alcoolismo. E aí, mais para frente, podem desenvolver a cirrose. É esse perfil que a gente chega na terceira idade. Aquele adulto jovem que tem uma agressão hepática por álcool por muito tempo, ele geralmente não chega à terceira idade. Então, essa alta dependência, não só de paciente cirrótico, mas o idoso com alta dependência, a gente precisa ter em mente que realmente ele depende de outra pessoa. Ele não consegue andar bem, ele tem atrofia muscular, ele tem rigidez articular. Então, um paciente que precisa ser auxiliado, ele é dependente, então você tem que estar atento com ele no aspecto de deslocar-se ele, de transferi-lo ele na hora que ele tem vontade de ir no banheiro, se ele ainda anda, se ele não anda, você tem que fazer
aquela necessidade, aquela higiene ali. Paciente com alta dependência, o cuidador tem que estar muito atento com essa questão dos horários, das necessidades fisiológicas, o horário de hidratação. O paciente com demência avançada, ele não tem sede, você tem que proativamente dar água, dar suco, muitas vezes alimentar. Quando ele vai transferir, muito cuidado com queda. Tem aqueles que têm dificuldade de locomoção e você tem que estar atento ali praticamente 24 horas. Ontem eu até comentei com um paciente sobre alguns dispositivos que a gente teve, que esse paciente ele tem uma hipotensão ortostática, ele quando fica em pé a pressão dele cai muito e ele fica tonto. E ele é independente, assim, em termos de locomoção. Só que ele tem esse problema. E a família contratou um cuidador para ficar olhando para ele, exatamente para ele não levantar e cair. Então tem que praticamente ficar 24 horas olhando para esse paciente. Para que isso não aconteça, esses pacientes dependentes que tem o risco de cair, o cuidador às vezes vai pegar uma água para ele, se vir, ele levanta e cai. Então tem alguns dispositivos que ele é uma espécie de um sensor que ele alarma quando o paciente se levanta. E aí o cuidador fica mais atento, fica mais tranquilo. Então, idoso dependente, a gente pegou o exemplo de um paciente com cirrose, que ele evolui no final com uma alta carga de dependência. Você tem que estar atento à hora de dar a alimentação, o medicamento, a hora de dar água, a hora de fazer a higiene, ter muito cuidado com quedas, a hora de transferir ele para algum lugar, e ter cuidado também que esse idoso não pode ficar toda hora parado. Você tem que movimentar, nem que seja com ele parado, movimentar as pernas, movimentar os braços, fazer alongamento, dar uma caminhadazinha dentro de casa. Aqueles que ainda não estão no acima de mobilidade completa numa cama, mesmo assim você tem que movimentar ele. Tem que fazer por ele a dependência e dividir. O que ele puder ainda fazer, ao invés de você colocar a água na boca dele, se ele puder com a mão beber a água, beber o líquido, você tem que deixar. É muito mais fácil para o cuidador ele ir lá e fazer. Fica mais rápido, mais simples, mas isso a médio prazo vai trazer um prejuízo para aquele paciente de alta dependência. Porque ele vai começando a perder a habilidade de levar a água até a boca. Então ele vai ficar dependente ainda mais do cuidador. Se ele não dá aquela andada, aquela movimentada, não dá aquela mexida durante o dia, ele vai ficar mais atrofiado, mais dependente, vai dividir menos, o peso vai ser maior, a dependência vai ser maior. Então o cuidador tem que ter essa visão de que o idoso com alta dependência, você tem que tentar dividir com ele o máximo possível para que ele não possa se acomodar, ele não possa atrofiar a musculatura, ele não desaprenda as habilidades que ele já tem. Peguei o exemplo da cirrose, Marcos, para falar sobre cuidados com o idoso dependente, mas é um paciente que evolui com a dependência muitas vezes alta, o paciente com cirrose hepática. Abraço aqui o advogado Ariolan Fernandes, está na escuta aqui do nosso programa, está lhe mandando aqui um abraço, acordou cedo hoje, tem uma operação policial em Caicó, né? O Ariolan já acordou cedo já. Mandando aqui um abraço para você. Mandar um abraço para meu amigo Ariolan, dizia ele que acorde cedo também para dar umas caminhadas, diminui mais. Tá com a barriga grande. A barriga que eu conheço a genética. Daqui a pouco ele olha para baixo e não consegue mais ver nada. Né? A genética dele é meio ruim do coração, então tem que ter cuidado. Abraço, Ariolan. Obrigado pela sua audiência. Aqui no nosso WhatsApp, estou fazendo o desmame do medicamento ESC de ansiedade, mas estou... ESC de ansiedade, mas estou tendo com frequência enxaqueca ocular. Será que é por causa do desmame? Devo me preocupar? É muito ruim porque toma minha visão com os flashes de luzes, mas antes eu já sentia, mas demorava. Veja bem, o estalopram, classicamente, não é uma medicação que é utilizada para enxaquecas. Prevenção de enxaqueca. A gente utiliza outras classes. Quando essas outras classes não funcionam, talvez seja uma terceira linha. Existe uma primeira linha, uma segunda, uma terceira linha. Se esse paciente está usando o estalopram para este fim, o desmame aí sim, é muito comum, que a gente chama de síndrome de descontinuação do medicamento. Não é um medicamento que você vai ter problemas de abstinência física, como por exemplo os benzodiazepínicos, aqueles medicamentos de receita azul que você toma, e se você parar, se toma muito tempo parar, você tem realmente, às vezes o paciente está até em alucinação, se treme no outro dia.
A síndrome de descontinuação do escitalopram é um pouco diferente. Ela dá uma recaída, pode dar uma recaída nos sintomas do humor, o paciente ficar muito depressivo, ficar muito ansioso, mas não dá aquela abstinência física. É mais leve, mas acontece. Então, esse desmame tem que ser bem orientado. Tem pessoas que toleram um desmame mais agressivo, tem pessoas que não toleram então, o que a gente sempre recomenda é o seguinte: tentou desmamar, se piorou, a gente volta na dose anterior ao que estava, até chegar ao médico. Tô desmamando uma gota por semana, mas quando eu cheguei em tantas gotas, eu percebi que eu piorei. Aí você volta para a gota anterior. Isso é uma orientação em geral. E aí procura o médico que está assistindo. Se é em comprimido, você vai desmamando 1/4, 3/4, meio. Você teve problema com aquela dose, se for relacionado àquilo, você volta para a dose anterior e entra em contato com o médico. Mas lembrando que, em específico, essa medicação ela não dá uma síndrome de abstinência tão pronunciada. Ela dá uma síndrome de descontinuação que o paciente muitas vezes tem a recaída da doença que ele estava tratando. No fato de precipitar a crise de enxaqueca, qualquer alteração no sistema de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, e qualquer alteração, diminuição, ele pode precipitar dor. E se é um paciente que tem a enxaqueca, o gatilho de dor dele, quando ele diminui a medicação, pode ter sido acionado e ela fica tendo as crises. Então, a orientação seria deixar na dose que está ou voltar à anterior e procurar o médico que assiste. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, bom dia. Bom dia, aqui é Maria de Jesus do bairro Solidário. Meu irmão é um idoso, ele tem 67 anos. Está fazendo quimioterapia, que ele está com câncer no colo do intestino, no colo do reto. E ele é muito teimoso, insiste em tomar sol depois da quimioterapia, quer pescar, ele já está com a bolsa de lado. Eu sou sincera a dizer ao senhor, já estou com muita vontade de dar uma pisa nele para ele ficar quieto, porque ele é muito teimoso. Não vai resolver nada. Essa é a forma carinhosa de dar amor, né, às vezes. É o seguinte, esses pacientes, geralmente, eles têm alguma coisa, assim, eu diria, de transtorno. A teimosia em si, quando ela passa do ponto, a gente precisa fazer intervenção, seja ela com psicoterapia, levar num psicólogo para treinar, para que ele possa aderir àquele tratamento, ou com medicação. Então, não é que teimosia seja uma doença, mas por trás da teimosia, quando essa teimosia é em excesso, a gente pode sim encontrar algumas doenças, como uma depressão mascarada, como uma distimia, que é uma irritabilidade crônica, como uma ansiedade, ele não consegue ficar sem aquilo. Ele perdeu, no caso, a percepção do que de que coloca ele em risco ou não. Então, se isso assim, a gente está vendo que é uma coisa que coloca ele em risco, é preciso fazer uma intervenção. Ou antes, né, preparar esse paciente antes, olha, você vai ter que fazer isso, a psicologia entrar nessa área, ou detectar algum problema, como é um idoso, a gente fazer uma avaliação, a gente chama de avaliação geriátrica ampla, que a gente sai buscando exatamente essas coisas de mobilidade, de humor, se tem tristeza, se está esquecido, se ele tem condição de fazer a quimioterapia e obedecer no pós-operatório. A gente faz muito isso em cirurgia de catarata. Não vai obedecer o pós-operatório, doutor. A gente faz a avaliação, identifica alguma coisa, medica e o paciente consegue atravessar o pós-operatório tranquilo. Então, buscar auxílio na unidade de saúde, no médico de confiança, para que possa ser feita intervenções a nível de psicoterapia, o psicólogo treinar a mente desse paciente, ou mesmo identificar alguma doença que esteja fazendo com que ele não obedeça de forma minimamente aceitável aos cuidados pós quimioterapia, o tratamento do câncer. A gente tem muito paciente, a gente previne muito câncer, mas a geriatria, ela tem muitos pacientes que estão em tratamento de câncer porque são idosos e tem outras doenças crônicas ou que sobreviveram ao câncer. Então, a oncogeriatria, a gente chama assim, é uma área que a gente cada vez mais tem entrado em afinidade, a gente tem cada vez mais publicado estudos nessa área, cada vez mais eventos voltados a essa área de oncogeriatria, e essa é uma situação
frequente nos pacientes idosos, principalmente aqueles que têm algum transtorno. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, desejar a todos um excelente carnaval. A gente vai dar uma pausa terça-feira, iremos fazer um procedimento no joelho amanhã, torcer para que tudo dê certo, para que na outra terça a gente possa, ou online, ou gravada, a gente possa participar. Vai depender muito de como estaremos. Então, um excelente carnaval, se cuidem, protejam a sua saúde, que o carnaval é para a gente se divertir, para a gente brincar e não para a gente se destruir, se acabar. 7h58, conversamos com o Dr. Belísio Neto aqui no nosso quadro Check-up no rádio. E atenção,